Negócio fechado no Fluminense. Venda de mando de campo faz com que o Flusão viaje a outro estado para duelo contra o Vasco da Gama. Barca tricolor a caminho. Tem lista grande com nomes para empréstimo. E tudo sobre a novela Rony aqui na tela do BTB Esportes. Fala, rapaziadinha, como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um giro de notícias do tricolor das Laranjeiras. É claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito inscreva-se. Apertando nele não custa nada e você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTB Esportes, é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já se inscreveu? Agora aperta no like para dar uma moral pro meu trabalho, porque todos os dias estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, te trazendo tudo, mas tudo que está acontecendo no dia a dia do tricolor das Laranjeiras. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar sobre o Flusão. A primeira informação de hoje, negócio fechado no Fluminense. Vamos falar sobre esse burburinho que surgiu nas redes sociais de que o Felipe Andrade está a caminho da MLS, a Major League Soccer, a Liga Americana de Futebol. Vamos saber sobre isso porque eu tive uma apuração e obtive uma resposta em relação a isso. Inicialmente, dando os créditos aqui para a apuração inicial, a Web Rádio Fluminense noticiou que o Flusão encaminhou o empréstimo do zagueiro Felipe Andrade ao Houston Dynamo dos Estados Unidos. O contrato será de 1 ano com opção de compra. Ao tentar contato com a staff do jogador, não obtive resposta, então corri atrás da staff do Fluminense, que me respondeu da seguinte maneira: ainda não sei sobre isso, vou apurar, vou correr atrás dessa informação. Então é o seguinte, galera, a princípio o Felipe Andrade pode estar vendido ao Houston Dynamo. Isso foi uma informação da Web Rádio Fluminense. Inclusive destaca aqui que será 1 ano com opção de compra. Eu tentei entrar em contato com a staff do Felipe Andrade para dar essa resposta concreta para vocês que estão nos acompanhando aqui. Não consegui a resposta, o Fluminense responde da seguinte maneira, né, conversando com um dos assessores, que ele ainda não tem aí essa resposta em relação a esse negócio, se realmente aconteceu ou não aconteceu, mas ele vai buscar essa apuração, mas a princípio, confiando na credibilidade da Web Rádio Fluminense, há grande possibilidade de realmente Felipe Andrade estar viajando nos próximos dias para fechar com o Houston Dynamo um contrato aí de 1 ano com opção de compra, né? Um empréstimo com opção de compra de 1 ano, Felipe Andrade, que não vai ser utilizado nessa janela. A gente já vai falar sobre isso, ele é um dos nomes da barca tricolor. Nós já vamos trazer aí informações sobre essa situação que está acontecendo dentro dos bastidores do clube. Então a gente aguarda aí os próximos dias para saber realmente essa nota, né? O Fluminense vai soltar uma nota esclarecendo a saída ou não do Felipe Andrade de empréstimo para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Prosseguindo com o giro de notícias, vamos falar sobre a mudança do clássico contra o Vasco da Gama. Essa informação que pegou todo mundo de surpresa, aonde o clássico entre o Vasco e o Fluminense agora vai ser disputado em Brasília. O estádio Mané Garrincha vai ser a casa desse duelo tão importante. A partida é válida pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, e acontecerá no dia 5 de fevereiro, às 21h30. O mando de campo foi vendido pelos vascaínos. A pré-venda de ingressos começa na próxima sexta-feira, ou seja, no dia 24, para clientes do banco patrocinador do Mané Garrincha, né, que é o BRB. E sócios torcedores vai até o dia 27. Os dois rivais começaram o estadual com uma campanha muito abaixo, né? A gente sabe que o Vasco e o Fluminense estão ali numa dificuldade de conseguir engrenar, mas porque estavam com seus elencos alternativos. Tanto o Vasco quanto o Fluminense agora vão para esse próximo duelo, válido pela 4ª rodada, da Taça Guanabara, com os seus elencos titulares. É claro, como eu falei, o Fluminense vai com o seu elenco principal, mas com os reservas. Não tem Thiago Silva, não tem Thiago Santos, vai ter algumas mudanças. O Vitor Eudes propriamente deve ser o goleiro dessa partida ainda. Havia a expectativa de uma entrada do Pitaluga, mas não é algo confirmado. A gente vai trazer essa informação até amanhã, porque o jogo acontece quinta-feira no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Eu estaria ao vivo por lá, fazendo essa mega transmissão aqui na tela do BTB Esportes, e é claro, trazendo o melhor da informação para você, torcedor do Fluminense. E aí, agora, né, basta aguardar o início da venda de ingressos. O que eu acho em relação a isso? O Vasco está vendendo esse mando para chamar o seu torcedor, o seu público em outro estado. Isso é legal também, porque o Fluminense vai ter a oportunidade de abrir portas para os seus torcedores verem o Flu também em Brasília, enfim, aonde tiver os seus jogos. O Fluminense vai ter uma partida contra o Madureira lá no Kleber Andrade. A gente sabe que o Espírito Santo é repleto de tricolores, então eu fico feliz nessa decisão. Acho que é legal esse clássico acontecer no Mané Garrincha, é claro, com as condições boas de gramado. Não pode ter ali um gramado dilacerado, um gramado destruído para um clássico tão importante como esse, e vai ser legal, porque vai ser um grande desafio para o Flusão nesse dia aí, que vai ser, só confirmando, dia 5 de fevereiro, às 21h30, rodada válida pela Taça Guanabara. Prosseguindo com os giros de notícias, vamos falar de barca no Fluminense. Yuri, me explica isso, porque eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. O Fluminense separou o seu elenco no grupo A e no grupo B para o treinamento do Campeonato Carioca. Agora já está tudo unificado, está todo mundo treinando junto.
O grupo A era o elenco principal, Paulo Henrique Ganso, Thiago Silva, Thiago Santos, Keno, Lima, entre outros. No grupo B, misturavam os garotos e algumas contratações que chegaram agora e remanescentes do ano passado. Show? Entendemos isso? Então vamos por partes para a galera não ficar perdida. Unificou, só que apenas 3 garotos estão sendo aproveitados nesse time A. Inicialmente, tá? A gente está falando de uma progressão para ficar para o Campeonato Brasileiro, para ficar para o final ali, até mesmo do Campeonato Carioca. E os 3 nomes que mais agradaram o Mano Menezes: Isaac, Riquelme e o Wallace Davi. Esses 3 estão cotados a estarem dentro desse elenco principal do Fluminense para o treinamento em 2025, para a preparação e, é claro, para as competições que o Fluminense vai ter pela frente dentro desse ano, que vai ser bem corrido. Flusão tem Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana, Super Mundial e Campeonato Carioca, enfim, vai ser um ano recheado de competições. E aí, trazendo essa informação, eu fiz uma apuração para saber como seria o futuro de outros jogadores utilizados por lá. A resposta que eu obtive é a seguinte: o Fluminense deve encaminhar uma barca de empréstimos de alguns jogadores que disputaram esse Campeonato Carioca inicialmente. Nomes que podem aparecer nessa barca: Esquerdinha, João Neto, propriamente o Felipe Andrade estava entre esses nomes, entre outros jogadores que estiveram nesse elenco que foi comandado pelo técnico Marcão. A ideia do Fluminense é enxugar o elenco para realizar mais contratações. E o Fluminense vai ao mercado, tá? Não vai parar por aí. Se o Rony vier, a gente já vai falar sobre isso, vai ser mais uma contratação, mas o Fluminense não vai parar. Vão ter mais reforços. O Fluminense entende que ainda precisa de um volante a nível André para chegar ali naquele quesito de marcação. O Fluminense ainda busca esse centroavante que, teoricamente, se Deus quiser, uma negociação ali mais concretizada de maneira tranquila. O Rony vai ser esse nome. Então a gente aguarda ansiosamente para saber aí essa novela de transferências que está acontecendo no Fluminense. Mas a ideia do Fluminense é enxugar esse elenco para diminuir essas peças que não vão ser tão utilizadas e vai ser dividido da seguinte maneira. Vamos lá, tem quantos jogadores aqui que a gente não está vendo no nosso plano do elenco principal para 2025? São 10? Beleza. 5 vão ser reintegrados para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-23 e 5 vão ser emprestados para outras equipes, ganhando bagagem e depois retornando para o Fluminense para agregar de uma maneira positiva. Esse vai ser o desfecho dos jogadores, tá? Essa foi a apuração realizada por mim, consegui essa resposta lá por dentro e, é claro, deixo você informado de tudo que está acontecendo. Então, alguns jogadores não vão ser utilizados no Fluminense, vão ser emprestados, outros vão ser remanejados para o Sub-23. E, Yuri, quem vai para os outros times? Quem não tem mais idade para a disputa do Brasileirão Sub-23? Ou quem não tem ali mais essa adequação de ser baixado para a base, tem que permanecer, então vai ser emprestado para outras equipes. Os nomes que eu mais pautei: João Neto deve ser emprestado, Esquerdinha deve ser emprestado, entre outros, beleza? Vou tentando capturar mais nomes dessa lista ao longo dessa semana e vou trazendo aqui para vocês nos vídeos diários na tela do BTB Esportes. Vamos falar de uma informação muito interessante. Eu quero colocar um fim nessa novela de uma vez por todas. Nós vamos falar sobre o caso Rony, mas depois disso a gente vai ficar um tempinho sem falar até se concretizar ou não o negócio. Vamos lá. Informação do BTB Esportes, só recapitulando o que a gente falou no último domingo à noite. Se eu não me engano, foi a informação que nós subimos, foi no domingo à noite. A informação foi um aceite do Rony ao salário que o Fluminense teria proposto. E aí, ontem à noite teve uma informação do GE, vindo do meu parceiro Giba Pérez, falando que a staff do Rony pediu um aumento. Vamos falar sobre isso? Vamos entender mais ou menos, eu vou te explicar o que deve estar acontecendo. O problema, na realidade, ele está envolvendo a staff do Rony com a diretoria do Fluminense, não em si o jogador. Yuri, como assim? O Rony não responde por ele mesmo? Teoricamente, não. Por quê? Calma, vamos lá. O jogador, ele tem um contrato com uma staff, empresários, representantes, agentes, e hoje o futebol é movido dentro desses agentes, desses empresários que cuidam de grandes valores de gestões de atletas. Ponto. Esse é o principal quesito dentro da nossa conversa para vocês entenderem o que eu estou falando. O Rony, ele tem a decisão, sim, ele pode chegar e falar: eu quero ir para esse clube, mas o empresário, ele vai remanejar o pensamento do Rony de uma maneira que envolva isso aqui: negócios, dinheiro. O Mário Bittencourt dá uma coletiva de imprensa e fala que tem um bom contato com o Rony, que o jogador se interessou pela proposta do Fluminense e que tem vontade. O BTB Esportes informa sobre o sim salarial do jogador, mas o problema tá na staff, galera. É isso. A staff que envolve empresários, agentes, quem representa o Rony, quer uma valorização, ou melhor, uma hipervalorização dentro da proposta inicial colocada na mesa pelo Fluminense, que gira mais de 40 milhões de reais. Uma proposta que já está muito acima do que deveria. O Rony é um jogador bom, agregaria esse elenco, mas não é um craque, não é um Neymar, não é ninguém que vai chegar para salvar a pátria do Fluminense. Então, ele já está super valorizado dentro dessa expectativa dele para a temporada de 2025 e, ao mesmo tempo, acaba ali tendo esse problema na negociação. O que acontece? O Fluminense estipulou um prazo
que seria até hoje. E nós estamos aguardando essa resposta do Rony sendo sim ou não. Há a expectativa de até hoje esse desfecho enfim acabar, essa novela que envolve o Rony com o Fluminense. Vou trazer aqui uma informação legal em relação a isso. O novo capítulo é a seguinte: a oferta de 8 milhões de euros, 49,8 reais parcelados, segue na mesa. Foi a proposta do Fluminense, como eu falei, de mais de 40 milhões de reais. A questão é que o salário do jogador, que já seria alto, foi aceito pelo Rony, mas o staff do jogador ainda não gostou dessa situação. Então, como é que tá funcionando isso? Tá essa corda, essa briga de corda, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. O Rony tentando ali ficar no meio dessa negociação, a staff do jogador tentando o tempo inteiro hipervalorizar ele para cima do Fluminense. Yuri, qual vai ser o desfecho dessa história? Vamos ter que aguardar, não tem o que fazer. Galera, infelizmente, uma negociação, ela envolve uma novela, envolve muitos fatores dentro de tudo que está acontecendo nessa janela de transferências. E essa transferência do Rony está sendo uma transferência chata para o Fluminense. Eu já vou dar minha opinião, o jogador vai chegar criticado, pressionado e não vai desempenhar o que o torcedor imagina. Então eu nem sei se essa negociação é boa para o Fluminense hoje. E vou falar mais uma vez aqui, destacar para você que acompanhou toda essa semana aí as notícias do BTV Esportes. O aceite do Rony no salário não significa que a proposta estava formalizada. Eu informei isso nos meus 2 últimos vídeos. Tudo pode acontecer. E aconteceu. O staff do Rony, segundo o Globo Esporte, pediu um aumento de proposta. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. O Fluminense estipula até hoje para uma resposta. A staff do Rony pede até sexta-feira. Então ainda vamos ter um pouco mais de água rolando nessa novela envolvendo o Rony e o Fluminense. Vamos aguardar. Eu e Yuri não vou tocar mais nesse assunto. Só falo de Rony caso aconteça uma coisa extraordinária e até mesmo se concretize essa negociação ou acabe ali de vez esse assunto Rony. Eu vou trazer informações exclusivas assim que eu tiver, porque o Fluminense já tem um plano B, caso não aconteça com o Rony. Eu tenho esse nome na mesa, só que eu só posso informar para vocês caso caso essa transferência do Rony não se concretize. Fechou? Eu vou aguardar vocês aqui ansiosamente, chegando junto com like, com comentário, compartilhamento. Só mais um adendo. O Rony não foi relacionado de novo pelo Palmeiras. Tá fora do próximo confronto, que se eu não me engano é contra a equipe do Santos. Rony não joga. Isso mostra que a Leila não quer ele no Palmeiras. Será que o Rony recebeu outra proposta? Catar? Será que o Rony recebeu outra proposta? Rússia? Vamos aguardar o desfecho dessa história. Fechou? Galera, é isso. Vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTV Esportes. Agradeço pra você que me acompanhou até aqui. Deixe o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu like, porque é muito importante. Por favor, me siga nas redes sociais, ou melhor, siga o BTV Esportes e siga as minhas redes sociais, @BTV Esportes BR, @eu_Yuri Duque com Y, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter me acompanhado. Um forte abraço, até amanhã e nunca se esqueça, BTV Esportes em todos os lugares. Tchau, tchau.